Olá, nós vamos começar agora o segundo módulo do nosso treinamento de gerenciamento de risco para SPDA. Hoje nós vamos falar sobre termos, definições, símbolos e abreviaturas. Eu preparei uma planilha de Excel para você com todas essas informações sobre os termos, definições, símbolos e abreviaturas, para facilitar a consulta durante o desenrolar do treinamento de análise de risco. Isso vai agilizar muito na hora de buscar sobre termos, sobre definições e entender melhor o significado dessas informações todas. Vou apresentar para você agora a planilha que foi preparada. Essa é a planilha com os termos e definições. Você pode ver que na primeira coluna estão os itens. Essa numeração desses itens aqui são os mesmos que estão na norma. 3.1.1, se você for consultar o caderno 2 da norma, vai encontrar esse mesmo valor aqui, essa mesma numeração para o termo descarga atmosférica para a Terra. Na segunda coluna temos os termos, na terceira as definições para cada termo e as notas. Todas as informações foram retiradas da ABNT-NBR 5419-2, revisão 2015. Nós não vamos falar aqui de todos os termos. Vamos falar só daqueles termos mais importantes e aqueles que geram a maior quantidade de dúvida. Você pode ver que alguns termos estão grifados de amarelo. Vamos falar principalmente desses termos que estão grifados de amarelo. O primeiro deles aqui é descarga atmosférica para a Terra. Descarga elétrica de origem atmosférica entre nuvem e terra, consistindo em um ou mais componentes de descarga atmosférica. O segundo termo é descarga atmosférica descendente. No vídeo anterior, onde falamos sobre a formação de raios, nós vimos a descarga atmosférica descendente denominada como líder escalonado. É o mesmo conceito. É a descarga atmosférica iniciada por um líder descendente de uma nuvem para a Terra. O terceiro termo é a descarga atmosférica ascendente. No vídeo onde eu expliquei sobre a formação dos raios, nós vimos esse termo como líder conectante. É o mesmo conceito. Descarga atmosférica iniciada por um líder ascendente de uma estrutura aterrada para uma nuvem. Continuando aqui com os termos, vamos falar sobre estrutura a ser protegida. Estrutura para a qual a proteção é necessária contra os efeitos das descargas atmosféricas de acordo com esta norma, a 5419. A estrutura a ser protegida pode ser uma parte de uma estrutura maior. Normalmente, quando a gente pensa em estrutura a ser protegida, a gente pensa numa edificação completa. Mas, nesse caso, a estrutura a ser protegida pode ser parte de uma edificação, não necessariamente a edificação completa. Estruturas com risco de explosões. Estruturas contendo materiais sólidos explosivos ou zonas perigosas determinadas de acordo com a ABNT-NBR-EC 60079-10-1 e ABNT-NBR-EC 60079-10-2. Nessa situação, cabe uma observação. Quando você for elaborar uma análise de risco, é necessário solicitar do proprietário o projeto de classificação de área para você verificar os riscos de explosões existentes na edificação. Se existe risco de explosão, essa informação será importante na análise de risco. Outro termo é estruturas perigosas ao meio ambiente. Estruturas que podem causar emissões biológicas, químicas ou radioativas, como consequência de uma descarga atmosférica, como plantas químicas, petroquímicas, nucleares e etc. É importante sempre verificar todos os ambientes de uma edificação, de uma estrutura. Verificar se há armazenamento de produtos químicos, produtos inflamáveis. Isso é importante para que você conheça bem o ambiente e verificar se a estrutura é perigosa ou danosa ao meio ambiente, devido a vazamentos de produtos biológicos, químicos ou radioativos. Outros conceitos que também geram dúvida é quanto à classificação do ambiente. Classificação em ambiente urbano, suburbano ou rural.
Ambiente urbano. Área com alta densidade de edificações ou comunidades densamente populosas com edifícios altos. O centro de uma cidade é um exemplo de um ambiente urbano, um exemplo clássico de um ambiente urbano. Ambiente suburbano. Área com densidade média de edificações. A periferia de uma cidade é um exemplo de um ambiente suburbano. Ambiente rural. Área com baixa densidade de edificações. A zona rural, sítios e fazendas, é um exemplo de um ambiente rural. Cabe uma observação quanto à classificação relacionada ao ambiente. É possível você encontrar esses 3 ambientes num determinado projeto. Por exemplo, numa mineradora. Numa mineradora, onde existem várias edificações, você pode ter os 3 tipos de ambientes. Um ambiente suburbano, uma região onde tem uma localização, uma quantidade de edificações, uma densidade média de edificações. Um ambiente rural, onde quando você tiver uma edificação isolada, um exemplo normalmente para esse tipo de edificação são subestações para sistemas de captação de água. Normalmente essas subestações ficam em regiões remotas, isoladas. Então estaria classificado como um ambiente rural. Um termo importante também de sempre verificar é o termo sistema elétrico. O que esse termo sistema elétrico significa dentro dessa norma? Sistema que incorpora componentes de fornecimento de energia em baixa tensão. A observação aqui é com relação ao baixa tensão, não qualquer sistema. Simplesmente fornecimento de energia em baixa tensão é referido como sistema elétrico. Sistemas internos. Sistemas elétricos e eletrônicos dentro de uma estrutura. Linha. Linha de energia ou linha de sinal conectada à estrutura a ser protegida. Não se trata de qualquer linha, somente aquelas linhas conectadas à estrutura. Linhas que passam próximo à estrutura, seja ela aérea ou subterrânea, não é considerada. Somente aquelas que estão ligadas à estrutura. Com relação às linhas, a gente pode ter linhas de sinais e linhas de energia. Um outro termo que também gera muita dúvida é evento perigoso. O que é o evento perigoso? Descarga atmosférica direta ou perto da estrutura a ser protegida, ou direta ou perto de uma linha conectada à estrutura a ser protegida que pode causar danos. Então, toda descarga atmosférica direta à estrutura ou próxima à estrutura, direto à linha ou próxima à linha, é considerada um evento perigoso. Outro termo é o número de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta a uma estrutura, o ND. Esse é o número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta a uma estrutura. O ND, nós vamos ver também na nossa planilha de análise de risco. Lá nós temos as fórmulas para se calcular o ND, que é o número de eventos perigosos. Outro termo também é o número de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta a uma linha, que é o NL. Número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta a uma linha. Também na nossa planilha de cálculo de análise de risco, nós vamos ver esse termo várias vezes lá, sendo calculado para poder determinar o risco da edificação. Número de eventos perigosos devido à descarga atmosférica perto de uma estrutura, que é o NM. O NM é o número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica perto de uma estrutura. Também o NM nós temos na planilha de análise de risco, mostrando como se calcula as fórmulas relacionadas ao NM. Isso aqui também vai ser muito calculado e muito verificado na nossa planilha de análise de risco. Outro termo é o número de eventos perigosos devido à descarga atmosférica perto de uma linha, que é o NI. O NI é o número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica perto de uma linha. Pulso eletromagnético devido às descargas atmosféricas, o LEMP.
Todos os efeitos eletromagnéticos provocados pelas correntes das descargas atmosféricas, via acoplamento resistivo, indutivo e capacitivo, que criem surtos e campos eletromagnéticos. Isso aqui nada mais é o pulso eletromagnético devido à descarga atmosférica próximo a uma linha, próximo a uma edificação, que gera um surto de tensão, que é justamente o próximo termo aqui, surto. Efeito transitório causado por LEMP, por pulso eletromagnético, que aparece na forma de sobretensão e ou sobrecorrente. Um termo que também causa muita dúvida é o termo nó. É importante entender o termo nó para você determinar qual o comprimento da sua linha, da linha que está conectada à edificação. Nó é o ponto de uma linha a partir do qual a propagação do surto pode ser assumida como irrisória. O ponto em um ramal de distribuição de uma linha de energia no transformador de alta ou baixa tensão ou em uma subestação de energia, a estação de sinal ou um equipamento, por exemplo, o multiplexador ou um equipamento XDSL em uma linha de sinal. É importante entender sobre esse termo nó justamente para você determinar o comprimento da sua linha, seja ela de sinal ou de energia. Danos físicos. Danos a uma estrutura ou ao seu conteúdo, devido aos efeitos mecânicos, térmicos, químicos ou explosivos da descarga atmosférica. Ferimentos a seres vivos. Ferimentos incluindo perda de vida em pessoas ou animais devido a tensões de toque e de passo causadas pelas descargas atmosféricas. Quando a gente se referir a ferimentos a seres vivos, vão ser somente os ferimentos relacionados à tensão de toque e de passo causados pelas descargas atmosféricas. Embora os seres vivos possam se ferir de outras maneiras, nesta parte da ABNT, o termo ferimentos a seres vivos está limitado às ameaças devido ao choque elétrico, falhas de sistemas eletroeletrônicos, danos permanentes de sistemas eletroeletrônicos devido aos LEMPs, aos pulsos eletromagnéticos. Probabilidade de dano, PX. A probabilidade de dano PX nós vamos calcular muito na nossa planilha de análise de risco. Vamos estar verificando constantemente essa probabilidade de dano. Probabilidade de um evento perigoso causar danos na ou dentro da estrutura a ser protegida. Outro termo importante é o termo risco, que nós vamos estar vendo sempre. Valor de perda média anual provável, pessoas e bens, devido à descarga atmosférica em relação ao valor total, pessoas e bens, da estrutura a ser protegida. Nós vamos estar constantemente analisando o risco de uma estrutura, qual os riscos associados àquela estrutura. Componente de risco, que é o RX. Risco parcial, que depende da fonte e do tipo de dano. Nós vamos estar verificando sempre as componentes de risco para estar determinando o risco total, que é o R. Risco tolerável, RT. Valor máximo do risco que pode ser tolerável para a estrutura a ser protegida. Como eu estava te falando, nós vamos estar determinando as componentes de risco para verificar qual o risco total da estrutura e, depois de obtido o risco total da estrutura, vamos fazer uma comparação com o risco tolerável, que é justamente esse aqui. Estando menor que o risco tolerável, a estrutura não necessita de proteção. Estando maior que o risco tolerável, há necessidade de aplicação de medidas de proteção na estrutura para que se alcance o risco tolerável. Zona de uma estrutura, ZS. Parte de uma estrutura com características homogêneas, onde somente um conjunto de parâmetros está envolvido na taxa de um componente de risco. Nós vamos ver no decorrer do curso que uma edificação pode ser dividida em várias zonas de risco. Para você dividir uma edificação em zonas de risco, é necessário você identificar as atividades em cada área da edificação. Por isso, durante o levantamento de campo, eu aconselho que você visite cada canto da estação, cada cômodo da estação, cada divisória, para identificar exatamente qual atividade está sendo feita lá dentro da edificação e qual atividade está sendo feita naquela área específica
Dependendo da atividade que estiver sendo feita em cada parte da edificação, você terá 1, 2, 3, 5, 10 zonas de riscos diferentes. Então, durante o levantamento de campo, é importante verificar quais são as atividades que estão sendo exercidas dentro da edificação, em cada parte da edificação. Outro termo que eu quero falar aqui também é o nível de proteção contra descargas atmosféricas, que é o NP. Ele pode variar de 1 a 4. Esse é o número associado a um conjunto de parâmetros da corrente da descarga atmosférica para garantir que os valores especificados em projeto não estão superdimensionados ou subdimensionados quando da ocorrência de uma descarga atmosférica. É importante essa frase aqui, para que são os valores especificados em projeto, para garantir que os valores especificados em projeto não estão superdimensionados ou subdimensionados. Não quer dizer que se você fez uma análise de risco de uma edificação, encontrou um determinado nível de proteção, eu vou colocar esse nível um pouco maior. Não, você tem que aplicar o nível exato de proteção que você encontrou. Não superdimensionar nem subdimensionar esse nível. O nível de proteção contra descargas atmosféricas é utilizado para projetar as medidas de proteção de acordo com o conjunto relevante de parâmetros da corrente da descarga atmosférica. Como você vai determinar esse nível de proteção? Na sua análise de risco. A sua análise de risco já vai estar determinando o nível de proteção. Nós vamos ver isso quando estivermos utilizando a planilha de cálculo de análise de risco. Medidas de proteção. Medidas a serem adotadas na estrutura a ser protegida, com o objetivo de reduzir os riscos. Reduzir os riscos para quê? Para o nível de risco tolerável. Então, existe um conjunto de medidas de proteção que você pode aplicar na edificação para reduzir o risco aos níveis do risco tolerável. Proteção contra descargas atmosféricas, o PDA. Sistema completo para proteção de estruturas contra as descargas atmosféricas, incluindo seus sistemas internos e conteúdo, assim como as pessoas, em geral consistindo em um SPDA e MPS. Nós vamos ver aqui logo abaixo os termos também SPDA e MPS. O que é o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, sistema utilizado para reduzir danos físicos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura. E o MPS, que são as medidas a serem tomadas para proteger os sistemas internos contra os efeitos dos LEMP, que é os efeitos dos pulsos eletromagnéticos. Dispositivo de proteção contra surto, o DPS. Dispositivo destinado a limitar as sobretensões e desviar correntes de surto. É o típico dispositivo utilizado nas MPS, nas medidas de proteção contra surto. Sistema coordenado de DPS. DPS adequadamente selecionado, coordenados e instalados para formar um conjunto que visa reduzir falhas nos sistemas internos. Também é uma das medidas a serem utilizadas no MPS, medida de proteção contra surto, que pode ser o sistema coordenado de DPS. Durante a seleção das medidas de proteção na planilha de análise de risco, nós vamos poder estar selecionando dispositivos de proteção contra surto e sistema coordenado de proteção de DPS também. Ligação equipotencial para descargas atmosféricas. Ligação ao SPDA de partes metálicas separadas por conexões condutoras diretas ou por meio de dispositivos de proteção contra surtos, para reduzir diferenças de potenciais causadas pelas correntes das descargas atmosféricas. É obrigatório, em todo o sistema de proteção contra descarga atmosférica, você executar as ligações equipotenciais para descargas atmosféricas. Agora, nós temos os termos Zona 0, Zona 1, Zona 2, Zona 20, Zona 21 e Zona 22. Esses termos estão relacionados à classificação de área, a classificação da edificação quanto a zonas de explosão, atmosferas explosivas. Não tem nada a ver com a divisão
da edificação em zonas de risco. Essas classificações aqui, zona 0, 1, 2, 20, 21, 22, está relacionada à norma IEC 60079-10-2 e a IEC 60079-10-1, que é justamente a norma que classifica a área quanto à sua atmosfera explosiva. Bom, esses são os termos que eu queria apresentar para você e que nós vamos estar falando sobre eles ao longo de todo o nosso treinamento de análise de risco. Os termos em amarelo são os que eu considero mais importantes e os que geram a maior dúvida. Aqui, a intenção era só falar um pouco sobre esses termos, não falar sobre todos os termos, senão nós vamos gastar muitas horas aqui falando sobre cada um deles. Mas a planilha vai estar disponível para download. Você pode fazer o download dessa planilha e consultar quantas vezes quiser, verificar, voltar, procurar entender melhor cada um desses termos e todos eles serão utilizados durante a nossa análise de risco, durante o nosso treinamento de análise de risco. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre símbolos e abreviaturas. Te vejo lá.